Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Neste vídeo nós temos como fazer a mistura da morena iluminada do cabelo da apresentadora Patrícia Poeta em coloração e descoloração. E também como cobrir os brancos com essa mistura. Sou Alessandra Velay, hairstyle, especialista em cores de cabelos e cuidados capilares e embeleza o mundo com amor e sabedoria. Já tô te dando uma dica top, hein, gata? Vamos trocar? Te peço seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilha naquele grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, compartilha geral, suas amigas vão amar. E também vamos entrar na nossa playlist Cabelo das Famosas, que eu vou deixar aqui no final deste vídeo pra você. Lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer o cabelo da sua famosa preferida. E o 8.31, esse loiro avelã que foi feito na morena iluminada, no cabelo da famosa Patrícia Poeta. Ficou linda, né? Então eu vou dar dica pra vocês em coloração e descoloração. E vocês sempre me perguntam qual é a marca Alessandra Magirel da L'Oréal. É uma delas que eu trabalho aqui no salão. Eu vou dar dica pra vocês, começando logo pela descoloração. Pode fazer estilo morena iluminada nesse cabelo, igual o cabelo dela, lindo, olha, com aquele fundo escuro. É o estilo morena iluminada, né, que a gente chama. Com aquele fundo escuro e as mechinhas assim, não colocou muitas mechas, né, pra ficar aquele fundo escuro. E também vou dar dica pra vocês, daqui a pouquinho, aguardem aí, que eu sei que vocês amam também pintar o cabelo todo, né, passar uma tinta neste loiro avelã. Ficou lindo, né? Gente, olha, me lembrei já de como a gente faz morena iluminada. Esse vídeo aí que tá na playlist, vocês estão vendo antes e depois, ele tá na playlist passo a passo aqui do canal, tá? Lá eu faço e vai ficar depois aqui no card ele completinho pra vocês, tá bom? Esse vídeo morena iluminada. Pois é, mas tem de tudo lá na playlist passo a passo, tem tudo que eu faço no salão, alisando, progressivando. O segredo de salão que faz muito sucesso, que cobre qualquer cabelo de branco, essa técnica muito usada no salão. Pode se jogar shampoozada, até como fazer mega tem por lá. E também, gente, olha, vamos lá, vamos começar dando dica pra vocês pela descoloração, né? Pode tirar cores escuras, fazendo a famosa decapagem, que na verdade é uma descoloração também, ou mechas, né? Como eu acabei de falar também, deixando a estilo morena iluminada no cabelo, também é uma descoloração, né? E por exemplo, o cabelo, ele tá aí muito impregnado de tinta, né? Eita pau, esse cabelo tá anos, 3, 4, 5, 10 anos pintado aí. Vou dar duas dicas aqui matadoras que fazem total diferença na hora de tirar essa cor do cabelo, tá? Então, a primeira é usar descolorante que abre 10, 12 tons ou aqueles ultra fortes, né? Como as marcas chamam, porque eles são mais rápidos e são mais fortes também. E nesse caso vem muito bem. E também 2 test mecha, né? Vai logo para não perder tempo. Um papelão de cochise de 20, outro papelão de cochise de 30 volumes para saber ao mesmo tempo, para saber qual é realmente que vai descolorir, outro não vai, né? Assim é melhor, né? Então, gente, olha, já falando no teste de mecha, temos que prestar muita atenção quando a gente faz o teste de mecha. Primeira coisa que eu acho mais importante, né? Se o cabelo não vai quebrar, se ele não vai ficar fraco, vai ficar chicletinho, né? E também o famoso corte químico que a gente chama, né? E também se a gente vai poder chegar neste fundo de clareamento 8, tá? Já falando nele, a cor do fundo de clareamento 8, depois que fica o cabelo, depois da descoloração, da mecha, do global, né? A descoloração, todo o cabelo também pode ficar nessa cor. É tipo uma cor de gema de ovo, tá? Então exatamente essa cor que é o fundo de clareamento 8. Bom, então, pois passou no teste de mecha, tudo isso a gente vê no teste, né? Quanto tempo vai levar, até isso a gente dá uma olhada também, quanto tempo vai levar essa descoloração, se puder fazer até tonalização depois do teste, no teste de mecha também, melhor ainda, né? Pra saber, para não ter surpresas, né, na cor, no caso, se a pessoa vai gostar ou não. Então passou, né? No teste de mecha chegou nesse fundo de clareamento 8 sem problema nenhum. Como a gente vai neutralizar esse fundo para deixar este loiro avelã no cabelo de Patrícia Poeta, né? Então coloca o 8.31 mais o 8.21. Gente, esse 8.21 ele vai entrar aqui só para neutralizar esse fundo aí do cabelo, gema de ovo depois da descoloração, tá? Então, se o cabelo for longo, coloca 10 gramas desse 8.21. Se o cabelo for mediano ou curto, 5 gramas desse 8.21. Faz a mistura aí com o X de 10 volumes, desculpa, 10 volumes. Ou pode ser o X mais baixo também, que 10 volumes. E deixa o tempo de pausa de 8 a 10 minutos. É o tempo ideal de uma tonalização.
Então tá, então vamos lá para próxima etapa. Para o cabelo que a gente tem branco para cobrir, né, esse cabelo. Também tem mechas, né, tem luzes ou qualquer tipo de descoloração. E a gente quer deixar esse cabelo, pode ser a raiz, pode ser o fundo do cabelo, que é o cabelo todo. Por exemplo, tem um cabelo que tem branco, né, e depois a gente quer fazer, a gente faz muito essa técnica no salão. Pinta o cabelo, faz a tonalização do jeito que eu vou falar aqui, né, com as cores, e depois vem com a iluminação do cabelo, porque deixa aquele fundo mais escuro. Não precisou usar essa tonalização para a gente tirar aquele cabelo que está grisalho, né, no comprimento todo. Pode ser feito na raiz também. Diante desse cenário, a gente usa o 6.0 ou o 7.0 com a X de 10 volumes, tá? Quem tiver o cabelo castanhos, né, um cabelo natural, um cabelo virgem, castanho, usa 6.0, é melhor. Se for um louro escuro, o 7.0 é melhor, tá? Tudo com X10. O X10 lá no clareamado, então vai ficar exatamente a cor do seu cabelo virgem, no caso, tá? Agora vamos... gente, o melhor disso tudo, tá? O melhor da festa, como eu digo sempre, é que a gente pode clarear esse cabelo nessa raiz que a gente, por exemplo, fez a raizinha todo mês, por exemplo, então ela vai crescer, né? E a gente pode descolorir essa raiz sem problema nenhum, até no platinado, no fundo de clareamento 9 ou 10, eu não quero mais esse loiro avelã que tá no tom de 8, né? Eu quero mais claro ainda. Pode clarear o cabelo sem problema nenhum, tá? Então, vamos lá para uma outra situação, de um cabelo que a gente vai ser colorido pela primeira vez, um cabelo natural, né, um cabelo virgem, como a gente chama também. Então, preste atenção na OX, tá, gente, que esse que é o problema aí, que eu vejo com muita gente errando, né, e deixando o cabelo com outra cor. Se o cabelo é virgem, castanho escuro, castanho médio, são chamados até de preto, porque eles são mais fechados, a gente vai colocar mais um componente aqui, tá, que são os reforçadores de clareamento, que são aquelas cores que toda marca tem, os loiros ultra claros, assim, com a numeração deles de 11 ponto alguma coisa, 12 ponto alguma coisa ou 13 ponto alguma coisa. Qualquer cor ela vai servir aqui para nossa misturinha, tá? Cabelo virgem, tá, gente? Nunca foi colorido. Por exemplo, vai ficar em 3 partes iguais. Quem tiver branco para cobrir, coloca o 8.0, tá? Se o cabelo, né, vai colocar o reforçador também, que a gente acabou de falar, né? E também o 8.31, que é a cor mesmo que vai ficar no cabelo, né? Que é esse loiro avelã, tá? Então, 3 quantidades iguais, tá? Agora, quem não tiver branco para cobrir, aí tira, claro, esse 8.0 aí e coloca em 2 partes iguais. 8.31 mais esse reforçador. Com o X sempre de 40 volumes. Usou reforçador, usou 40 volumes, tá? Senão ele não clareia nesse tom. Agora, vamos para outra situação. De um cabelo que a gente tem... o cabelo, ele tá um castanho claro, tá? Que é um pouco mais aberto, né? Então, fica com o X 40 volumes só. Tira o reforçador da jogada. Por exemplo, é o 5, tá? Que é representado pelo castanho virgem, castanho claro virgem, né? No cabelo. 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40 volumes. Quando a OX de 40 volumes ela consegue clarear, saindo do cabelo virgem até a cor em questão que a gente quer passar, no caso aqui o 8.31, a OX foi suficiente aqui. Então a gente não precisa de reforçador. Tá bom? É por isso que no outro a gente precisou, porque os castanhos eram mais escuros, né? Então precisa, tá? Agora, vamos com uma situação de um cabelo que ele é louro escuro, tá? Então a gente vai um pouco mais claro, né? Então diminui mais ao X também. 6, 7, 8, 10, 20, 30 volumes, tá? Esse caso do castanho escuro usa 30 volumes. Agora, quem tem... Vamos para uma situação de um cabelo que a gente vai precisar fazer retoque de raiz daqui a um mês, 2 meses, né? 1 mês e meio. Vai crescer 1, 2 centímetros nesse meio tempo, quando você quiser fazer retoque de raiz, né? Então, a sua cliente, por exemplo... Gente, olha, o segredo de fazer retoque de raiz é diminuir o X, tá? Não tem mais nada do que isso. Eu vejo muita gente colocando, eu vou trocar outra cor, vou colocar outra cor. Não. Mesma cor e diminuindo o X, tá? Porque senão vai ficar outra cor também, né? Se trocar de tom de outra cor. A não ser que a pessoa queira, né? Mas na maioria não.
Aí, gente, olha, por quê, né? Muita gente pode perguntar. A nossa quenturinha da nossa pele, gente, olha, você tem uma quenturinha. Se você pegar em qualquer lugar da sua pele, o nosso couro cabeludo também é uma pele, tem essa quenturinha. Então, essa quenturinha, ela faz quase que dobrar a volumagem da OX. É por isso que muita gente reclama, minha raiz ficou mais clara, minha raiz ficou manchada, até falo assim também. Então, por causa disso, tá? Não diminuiu o OX. Por exemplo, usou 40 volumes para colorir todo o cabelo, tá? Nesse caso aqui vai ser... Gente, quando a gente faz retoque de raiz, a gente não usa reforçador de clareamento, tá? No caso aqui, usou 40 volumes. Então, a gente vai diminuir para 30 volumes no retoque de raiz, tá? Aí, por exemplo, usou 30 volumes para colorir todo o cabelo. Usa 20 no retoque de raiz, sempre diminuindo o X, entendeu? É assim, e assim sucessivamente. Se usou 20 volumes para colorir todo o cabelo, que não foi o caso aqui, mas em outras colorações também, né? Pode ser. Então, usa 10 volumes para fazer o retoque de raiz, tá? Então, sempre assim. Agora vamos com outra situação, de um cabelo que a gente tá loiro, tá? Nesses loiros claros e claríssimos aí, né? No 8, 9, 10, colorido ou descolorido, pintado, né? Ou feito mechas. Então, a gente quer trocar de tom, né? A gente quer colocar este loiro avelã de Patrícia Poeta. Pois é, e o meu, por exemplo, meu cabelo tá acinzentado, meu cabelo tá dourado, sabe? Outra cor, né? Então, a gente tem esse caso, a gente tem que tirar essa corzinha aí rapidinho com uma shampuzada, tá? Aqui no canal tem como fazer shampuzada na playlist passo a passo. Então, é rápido, é muito rápido, porque esse cabelo tá loiro já, né? Então, ele sai rapidinho, descola essa cor do cabelo, se a pessoa usar shampuzada, tipo 10, 15 minutos no máximo. Pode até fazer um teste de mecha pra saber, né, tudinho, em quanto tempo vai durar, tá? Então, mais ou menos isso. Aí, então, fez a shampuzada, o que a gente faz depois? Se o cabelo é um cabelo descolorido, qualquer situação de descoloração, pode ser mechas ou pode ser descolorido global, tá? Então, se usa esse 8.31 com OX de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 10 minutos. De 8 a 10 minutos, é o tempo ideal de uma tonalização. E se o cabelo é pintado, né, com uma tinta, uma coloração, a gente vai agir um pouquinho diferente. Coloca esse 8.31 com OX de 20 volumes e deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando. Um beijo, meus amores. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.